No mundo, nas casas, na espiritualidade. A responsabilidade do homem na evolução dos animais. No ar, pela Web Rádio Meimei. Animais, nossos irmãos. Bom dia, amigos e amigas ouvintes. Este é o programa Animais Nossos Irmãos que você está ouvindo pela Web Rádio Meimei e vai ao ar todos os domingos às 10 horas da manhã. E se você não consegue ouvir na programação da rádio, pode ouvir pelo YouTube ou Spotify, onde todos os episódios estão disponíveis. O ouvinte quer saber. Uma pergunta muito comum que estão sempre me fazendo. Levando em conta que os animais estão aqui para evoluir, a castração de animais domésticos não vai contra essa evolução, já que ela impede que novos espíritos nasçam? Bom, os animais que vivem em sociedade, assim como nós, precisam se adequar a esta vida. Se deixarmos que eles se reproduzam sem controle, em pouco tempo haverá um aumento populacional exponencial. Analise esse exemplo. Se uma fêmea de cachorro der cria a 6 fêmeas e suas filhas, outras 6, cada uma delas, e suas netas, mais 6, cada uma delas, em 3 anos elas terão dado à luz a mais de 6.000 animais, sem contar os machos da ninhada. O que fazer com tantos filhotes? Se fossem gatos, os números seriam ainda maior, já que eles se reproduzem mais rápido que os cães. Meu ponto de vista é o controle populacional dos animais adotados, aqueles que se encontram sob os cuidados das famílias. Afinal, os que se encontram nas ruas não podem ser controlados, e já há animais aos montes sofrendo de fome e frio sem ter um lar. Estaremos indo contra as leis de Deus se os deixarmos procriar e nos mobilizarmos depois para encontrar um lar para cada um deles, ignorando-os, os que já se encontram nas ruas esperando essa mesma chance de ter um lar. Fomos nós que os domesticamos, quebrando as regras da natureza. Resta agora a nós a responsabilidade para com eles, evitando assim que eles sofram desnecessariamente. Entre a alternativa cruel do abandono ou a castração, 1000 vezes preferível a castração do que deixar animais multiplicando nas ruas, sem lar e sem ter as mínimas condições de sobrevivência. Você sabia? Ecologia é o termo utilizado para estudar o relacionamento dos seres vivos com o meio em que vivem, ou o seu ecossistema. Todos os seres vivos estão neste mundo totalmente interligados e pode parecer exagero para quem acredita que isso é papo para convencer da necessidade de preservação, mas acredite, não é apenas papo para convencer, é a realidade comprovada e não precisa muito esforço para perceber que do menor ao maior ser do planeta há uma ligação que em muitos casos é essencial à vida. Da necessidade das abelhas, beija-flores e alguns morcegos para as plantações, ao auxílio imprescindível das minhocas na adubação e preparação do solo. Que pode negar isso? Sem as árvores e as algas marinhas não haveria oxigênio, pois são elas as responsáveis pela produção e renovação do componente mais importante à vida neste planeta. Quando as plantas e os animais morrem, os diversos compostos químicos que formam seus corpos passam a fazer parte do solo, que alimenta novas plantas e outros animais. A sombra produzida pelas árvores, suas folhas e cascas são habitats para inúmeros insetos. Animais que vivem com outros animais para se proteger, para serem transportados, para se aquecer. Toda a natureza vive em harmonia. Na Web Rádio Meimei, Animais Nossos Irmãos.
O dia quase amanhecia e o cansaço, depois de tantas horas ao volante, começou a parecer insuportável para aquele motorista cansado. A pista, iluminada apenas pelo farol do carro, tornou-se cheia de curvas e aquele trecho, quase sem sinalização, o fez desacelerar, esquecendo-se da vontade de chegar logo em casa e estar com sua família. De repente, ao longe, avistou um enorme cachorro caramelo, que muito afoito corria no acostamento. Sem saber se aquilo era real ou apenas manifestação do seu sono, diminuiu um pouco mais a velocidade e, já quase parando, pôde ver que o cachorro era bem real e latia muito, correndo de um lado para o outro, como que sinalizando algo. Um arrepio percorreu sua nuca e um sinal de perigo soou em seu cérebro. Alguém precisava de ajuda e, aparentemente, só ele poderia ajudar, já que a estrada estava deserta naquele horário. Ainda meio que apreensivo, parou o carro no acostamento e o agitado animal veio em sua direção, saudando-o feliz, mas já correndo para o barranco íngreme. O motorista forçou os olhos na direção do cachorro e conseguiu visualizar na escuridão um brilho do que parecia ser um carro ou o que sobrara dele na encosta logo abaixo. Munido de uma lanterna, desceu com dificuldade o terreno irregular do acostamento, sempre acompanhado dos latidos inquietos. Lá chegando, viu com espanto um carro capotado e uma família inteira dentro, presa nas ferragens. Desesperado, tentou chamar pelas vítimas, sem tocá-las, pois sabia pelo pouco que vira de primeiros socorros que isso deveria ser feito por pessoas capacitadas. Procurou pelo cachorro e não o encontrou. Imaginou que ele estivesse ainda no acostamento pedindo ajuda e voltou sua atenção para os feridos. O dia amanhecia e a pouca claridade já deixava tudo mais fácil de visualizar. Chamou o socorro e, enquanto aguardava ansioso, tentava em vão localizar o cachorro que desaparecera misteriosamente. De repente, talvez pela luz do dia que começou a se fazer presente, algo lhe chamou a atenção. No banco de trás do carro, ao lado de uma das crianças, o enorme cachorro caramelo, que há pouco corria pedindo ajuda, estava morto, também prensado nas ferragens. Sabemos que animais, como cavalos, cachorros e gatos, possuem uma sensibilidade maior quando o assunto é paranormalidade. Mas por que relutamos tanto em crer que estes mesmos animais, tão sensíveis em captar coisas do além, possam fazer parte um dia desse mesmo além? Como dizia Chico Xavier, os animais possuem alma e valem pelos melhores amigos. O ouvinte quer saber. Podemos orar pelos animais? Sim, podemos e devemos orar pelos animais. A oração ou prece é invocação, emissão de pensamento, um canal aberto onde podemos nos conectar com Deus, anjos, santos ou pessoas que nos são caras, encarnadas ou não. A vontade é o veículo do nosso pensamento e é o nosso pensamento que, direcionado, viaja para qualquer parte do universo, independente de onde esteja nosso veículo carnal. Todas as orações dirigidas a São Francisco de Assis aqui na Terra sobem ao universo e se juntam a energias idênticas. Depois elas voltam e são direcionadas a cada animal do mundo, independente da sua evolução ou necessidade. Se a oração é endereçada a um animal em específico, é encaminhada a um posto de atendimento e direcionada aos benfeitores nas colônias espirituais, que atenderão prontamente ao pedido, indo até o local em que se encontra o animal, para o qual a prece foi feita. E mesmo quando nossas preces aparentemente não são ouvidas,
tendo um desenrolar diferente daquele que pedimos, não significa que não tenha recebido a atenção que necessitávamos. Significa apenas que cada história tem o desenrolar a que já estava destinada a ter. A oração, mesmo quando parece ter sido em vão, abriu canais de luz por onde os bons espíritos puderam se aproximar de nós, nos confortando e dando a serenidade necessária para aceitar os desígnios do alto. A prece não nos livra de tudo. Se assim fosse, nos acomodaríamos sem buscar a evolução espiritual. Mantenha o canal aberto de transmissão para com Deus e continue orando. Ore pelos seus bichinhos, ore pelos animais de rua, sem nunca esquecer-se de que a medicina veterinária existe para amenizar os males do corpo físico e que o ser humano tem débitos para com os animais. Sendo assim, precisa fazer a parte que lhes compete aqui na Terra, dando alimento, água, abrigo, educação e carinho. Os santos já se isentaram de expiações. E mais um programa chegando ao fim. Para quem ficou comigo até aqui, muito obrigada. Que o amparo de Jesus e o amor de Maria não nos falte nos momentos difíceis. Fiquem com Deus e tenham todos uma excelente semana. Você ouviu Animais Nossos Irmãos. Animais também são espíritos. São elos da nossa jornada evolutiva. Eles são os nossos irmãos.